Glória a Deus, muito bom estar na casa do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Uma vez nós nascendo de novo, nós precisamos nos alimentar, não é? E alimentar, eu acho lindo a Bíblia, eu fico assim fascinado pela palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós conseguimos ver o espiritual no mundo físico, não é? Quando Jesus ele vai dizer para Nicodemos, o necessário é nascer de novo. Então, quando nós passamos pelo momento do nosso translado do mundo pecador para o mundo do Senhor, nós podemos observar que existe uma transliteração também para o mundo físico e uma comparação muito real das coisas físicas. Nós podemos observar que uma vida no Senhor, iniciando no Senhor, assemelha-se a um novo nascimento. Então, nós entendemos o que Paulo disse. Quando eu era menino, eu pensava como menino, discorria como menino, mas agora eu cresci e as coisas de menino ficou para trás, porque na realidade houve um entendimento acerca do momento infantil para o momento adulto, onde nós entendemos que o infantil precisa crescer, e sabemos que pelos apóstolos que eles cresceram através do leite não falsificado, mas de um alimento sólido, não é? Glória a Deus. Então nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor, porque os dias são maus, irmãos, os dias são maus. Nós podemos observar, eu quero abrir um parênteses nessa noite. Hoje eu fui indagado a respeito do que estão vinculando nas redes sociais, concernente ao fato ocorrido da pastora mandar matar o marido. Isso é coisa terrível, não é? Isso é coisa terrível. Então, hoje eu fui indagado por isso, por algumas pessoas que não são crentes. Por isso eu quero deixar aqui a minha palavra de indignação, de ver como é que nós estamos vivendo. Não é? No lugar onde tem que ser o amor e o respeito, se vincula o ódio e a vingança. E aonde nós podemos observar que o reino de Deus é quem sai ferido nessa história. Mas Jesus, ele deixou para nós bem claro que seria inevitável que não tivesse os escândalos. Então, nosso Senhor já alertou os seus discípulos sobre o fato de isto acontecer, dos escândalos acontecerem. Mas Jesus disse e deixou um alerta: mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, quando nós atentamos para isso, nós precisamos sempre ter em mente: um dia prestaremos conta de tudo que nós fizemos. Um dia nós vamos prestar conta. E o que tem que haver em nós um temor de que um dia nós vamos diante do justo juiz nos encontrar. Amém? E é isso que nós procuramos a cada dia pautar a nossa fé, sabendo que fomos moldados ao caráter do mundo, ao estilo de vida do mundo, mas o Senhor nos trouxe para o seu reino, o Senhor nos salvou para o seu reino. Aí uma pergunta: o porquê é que Deus nos tirou do mundo e trouxe para o seu reino? Para nos moldar, para nos mudar. Então, nesses tempos que nós estamos, a cada dia que passa vendo coisas, nós precisamos a cada dia mesmo, nós mesmos nos moldar. Nós podemos ver que o tolo cai nos seus próprios erros. O inteligente consegue observar o erro dos outros e ele ser edificado, para não entrar no mesmo caminho. Mas o sábio, ele não pratica a iniquidade para não ter a recompensa do que os outros já receberam. Então a palavra de Deus, ela mostra para nós, ela é enfática na vida de pessoas. Se tem um livro que mais conta a história de pessoas, é a Bíblia. Não é? A Bíblia é o livro que mais conta sobre as histórias das pessoas e conta o resultado de cada atitude. Então, se nós analisarmos a Bíblia Sagrada,
vai mostrar para nós o caminho que nós temos que percorrer. Então eu deixo aqui a minha palavra, aonde eu fui indagado nesse dia, por várias pessoas que não são crentes, e eu deixo aqui essa palavra, de que um dia todos nós prestaremos conta diante do justo juiz. Eu ouvi uma frase de um advogado, nosso irmão Silon, eu ouvi uma frase dele uma vez, que me deixou assim, um pouco pensativo. Ele disse assim, que estava um dia numa audiência, e naquela audiência, onde ele estava advogando uma causa, não era a sua causa, ele estava advogando naquele dia, e naquele momento, um colega seu estava advogando uma causa, e ele estava naquele dia, para também advogar uma causa depois da dele. E ele disse assim, que após o término da audiência, o juiz amigo dele chegou para ele e disse assim, eu não consigo entender o porquê é que as pessoas diante de mim tremem as pernas, balbuceia, ficam com medo. Eu sou apenas um juiz de carne. Eles têm que entender que um dia passarão pelo juízo de Deus. Eu falei assim, meu Deus, é uma realidade, não é? Meros mortais que representam um símbolo de justiça e que podem falhar, mas o justo juiz há de julgar todas as coisas. Amém? Então, aqui é um alento para quem caminha com o Senhor, e por caminhar com o Senhor, continue a cada dia se separando, a cada dia se consagrando, a cada dia buscando ao Senhor. Eu já digo sempre essa frase, eu não me escandalizo com mais nada. Pelos anos de fé que eu já vi, eu não me escandalizo com mais nada. Então, vai aqui uma palavra a todas as pessoas que ficam atônitas com as coisas que se veem. Caminhe com o Senhor. Um dia nós nos encontraremos com este justo juiz. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos dando sequência ao ensino da palavra do Senhor, e nesse ensino nós estamos vindo numa sequência. Se os irmãos acompanham na internet os vídeos, sabem que é uma sequência. Lógico que falamos assuntos, porque isso aqui ele não é apenas uma sala de teologia, até porque tem pessoas que têm um conhecimento a mais e outras que também não têm um conhecimento tanto. Uns que são mais intelectuais, outros que são mais indoutos. Então a linguagem é mais simples para que todos tenham uma compreensão daquilo que Deus quer tratar conosco. Então, se nós acompanharmos os vídeos, nós vamos ver que são marcados por temas, e desses temas tem os subtemas. Estamos aprendendo sobre a nova ordem mundial. Nós vamos chegar ao dia que nós estamos vivendo, nesse dia que nós estamos vivendo, e o que vai acontecer literalmente com este momento que estamos vivendo. Nós vamos trazer aqui algumas coisas que mostram que muito breve todo esse sistema que nós estamos vivendo vai fazer com que a palavra de Deus venha se cumprir nessa profecia final. Todas as profecias estão se cumprindo, ou se cumpriram, falta ainda algumas profecias se cumprirem. Eu posso dizer para você que muito pouco falta para o cumprimento total das profecias que o Senhor disse a seu povo, e também a esperança viva que Ele deu à sua igreja. E a igreja viva somos nós. Então, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre o que acontecerá com a igreja depois do arrebatamento. Nós estamos vendo num ciclo, a semana passada falamos sobre o arrebatamento, não só a semana passada, a semana retrasada também, falamos sobre o arrebatamento. O arrebatamento é algo real, e nós acreditamos no arrebatamento pré-tribulação, somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que Deus vai livrar a sua igreja do tempo aonde haverá muita tristeza, muito mal acometendo esta terra, este mundo, aonde muitas pessoas sofrerão a ira de Deus. Haja vista que muitos não conseguem entender, se Deus é amor, por que Ele destrói? Há uma pergunta assim, se Deus é amor, por que Ele destrói? É por amor àqueles que guardaram a sua palavra que Ele vai destruir esse mundo.
Amém? É porque Ele ama a sua palavra, e a sua palavra, de quem é amada, também Deus livrará. Então, Deus é amor, e por seu amor Ele vai poupar os seus escolhidos. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre dois fatos importantes que vai acontecer. Haja vista que quem pergunta assim: pastor, lá no céu, o que nós vamos ficar fazendo lá no céu? Um amigo meu disse assim que ele não quer ir para o céu, porque no céu só vai ter canção, só vai ter música de crente, no céu só vai ter harpa, no céu só vai ter anjinho, então ele não quer ir para o céu por causa disso. Falei, então fica, você pega o elevador para baixo, não é? Então, muitas pessoas querem entender o que vai acontecer no céu, o porquê o céu. Nós vamos morar eternamente no céu. Eu já disse aqui e vou repetir: o céu não é destino final dos filhos de Deus. O céu não é destino final. Nós não vamos morar no céu. O céu é um período aonde Deus vai proporcionar a seus filhos que amaram o testemunho de Jesus para livrá-los da ira futura. Então, o céu é um período de interlúdio da continuidade dos fatos que estão relacionados à humanidade. Por quê? Porque no período em que o Senhor retirar a sua igreja, sair de cena, este mundo aqui continua com a sua vida, continua com seus costumes e seus pecados. Então, lá na eternidade, no céu, a Bíblia mostra para nós, bem claro, que será um período determinado, aonde este período é um período de 7 anos. 7 anos. E nesse período aqui embaixo de 7 anos, nós temos um período chamado de grande tribulação. É um período onde o mal vai imperar sem limites. O mal vai passar a imperar sem limites. O apóstolo Paulo, ele diz para nós que o que detém o espírito do anticristo, ou o que detém o anticristo, é o Espírito Santo de Deus. O que detém ainda, por este tempo que nós estamos vendo de tanta maldade, de tanta crueldade, de tanta apostasia, de tanto mal que impera nesse mundo, neste mundo que a nossa avó dizia que é o mundão velho sem porteira, não é? Esse mundo ainda tem alguém que está no controle, ainda tem alguém que está resistindo à maldade plena. Nós não estamos vendo ainda a iniquidade plena. Nós estamos passando por um período de tribulação, porque a iniquidade plena será manifesto pelo príncipe da iniquidade, que será o anticristo, o homem da iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo relacionado à abominação diante de Deus. É tudo aquilo que é um pecado vivido e acostumado, transformado em bem, dando isso um estilo de vida. Isto é iniquidade. Uma pessoa que se acostuma a pecar, uma pessoa que se acostuma a viver no seu pecado, transforma a sua vida, o seu pecado, num estilo de vida. Isto é iniquidade. Então, a base do governo do anticristo será a iniquidade. A Bíblia mostra para nós que ele será um homem tão iníquo que ele vai odiar o amor das mulheres. Ele vai odiar o amor das mulheres. Por que nós estamos vendo uma crescente muito grande deste mal sobre a terra? Por que nós estamos vendo, está explícito para todos verem o que é que o mal tem como objetivo: destruir princípios. Destruir princípios. Quais são os princípios que ele quer destruir? Primeira instituição criada por Deus: família. Primeira coisa que ele quer destruir: família. A primeira instituição que Deus criou. Segunda coisa que ele quer destruir: Israel. Ele quer destruir Israel. Ele quer que Israel não exista.
porque Israel é o testemunho de Deus na terra. E a outra coisa que ele quer destruir, a igreja. Então, note, a base da iniquidade, sendo o seu trono de iniquidade, o anticristo, ele vai promover atos contra essas três instituições: família, Israel e a igreja. Família, Israel e a igreja. Então, imagine comigo, neste período de 7 anos, aonde a igreja não estará aqui, algumas coisas acontecerão, que eu quero passar hoje um assunto, e a semana que vem eu vou entrar no assunto do que vai ficar na terra, o que vai acontecer na terra. Hoje eu vou falar sobre a igreja que está no céu, a igreja que foi arrebatada, a igreja que ressuscitou e foi glorificada. Olha só que interessante, sendo tricotomista como nós somos, corpo, alma e espírito, os 3 elementos que compõem o ser humano. O corpo, ele nunca vai se converter. O corpo nunca se converte. Esta matéria nunca se converte. A transgressão dessa carne será a glorificação dessa carne será a manifestação no arrebatamento da igreja, porque ela nunca se converte. Então quem se converte? O espírito. Quem se regenera? A alma. E quem é glorificado? O corpo. Quando Jesus vier na sua vinda para a igreja, o corpo será glorificado e o corpo será ressuscitado. Se disser assim, por que Jesus vem? Jesus vem para ressuscitar, Jesus vem para glorificar, Jesus vem para a ressurreição e glorificação do corpo humano, que houve uma redenção das nossas almas no Calvário. Então olhe só, neste momento de ressurreição e glorificação, a igreja vai adentrar a um ambiente nunca desfrutado. Apenas nós temos uma percepção do que é o céu, por alguém que já esteve lá e testemunhou aqui. Nós temos o apóstolo Paulo que dá para nós o testemunho de que ele dizendo aos irmãos de Corinto, olha só a humildade de Paulo, ele está dizendo assim, eu conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, subiu ao 3º céu, foi assunto ao 3º céu, e viu coisas inefáveis, ao qual ao homem não é lícito saber. Então olha só que interessante, um homem que esteve num ambiente que um dia todos nós estaremos lá. Nós temos uma fagulha de entendimento do que é o céu, por um apóstolo que estava exilado numa ilha, condenado à morte pelas bestas feras, porque a ilha de Patmos era um albatroz, era uma ilha onde ninguém conseguia sair de lá vivo. Então, ali era o último estágio de um indivíduo condenado pelo imperador. Ia para a ilha de Patmos. Então, João estava na ilha de Patmos, exilado na ilha de Patmos, no ambiente que parecia o fim, até que Deus arrebata este homem em espírito, porque a Bíblia diz que Deus arrebatou ele em espírito, e ele viu o céu, aonde habitam os anjos, e o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós olhamos o livro de Apocalipse, nós temos uma revelação do que é o céu, que é o que nos traz esperança, que é o que nos dá esperança, que é o que traz para nós uma viva esperança do que é o céu. Então, quando a igreja for tirada no rapto, ela vai desfrutar da glorificação dos vivos e da ressurreição dos mortos, para encontrar com o seu Deus nos ares, e assim adentrar a este ambiente que agora faz parte
eu posso dizer assim, da salvação dos remidos pelo sangue do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, aonde eles vão passar o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos este momento, aonde no período de 7 anos, aonde nesse período de 7 anos, haverá esta completa paz. E a igreja desfrutará do tribunal de Cristo. Note, este tribunal de Cristo não é o tribunal de condenação. Lembra quando nós olhamos no livro de Hebreus, e no livro de Hebreus vai dizer para nós que nós temos que entrar com confiança no trono da graça, para que possamos ser achados dignos de ser ouvidos pelo Senhor no trono da graça. Agora olha só, por que trono da graça? Lembra quando Estevão, em Atos capítulo 6, nós vemos Estevão, quando estava sendo apedrejado, Estevão sendo apedrejado nesse ambiente físico, a Bíblia diz que Estevão ele olha para o céu. Quando Estevão estava sendo apedrejado, vivo, ele olha para o céu, ele vê quem? Ele vê o Cristo de pé ao lado de Deus, à destra de Deus. E quando ele vê o Cristo à destra de Deus, eu quero fazer uma alusão aqui, irmão, olha só. Quando Estevão olha para o céu, ele vê Jesus. Quando os fariseus olham para o céu, vê nuvem. Amém? Sabe por quê? Porque quem apedreja nunca vê Jesus. A Bíblia vai dizer para nós que quando ele olha para o céu, ele vê Jesus, ele vê a destra. O que é destra? A direita. Então, quando eu olho para o livro de Hebreus, que eu tenho que entrar com confiança no trono da graça, para que eu possa achar o favor de Deus, o trono da graça não é trono de juízo. Não há ninguém que entra no trono de juízo e saia ileso. Porque o trono de juízo é um trono de julgamento. Aonde João vê o trono do juízo como o grande trono branco, que é o trono de juízo, aonde aqueles que adentrarão a este ambiente, adentrarão a este momento, aonde serão julgados as suas causas e serão lançados no lago que queima de fogo e enxofre, que é o trono de julgamento, que é o grande trono de julgamento. Quando o escritor aos Hebreus, ele diz que nós temos que entrar com confiança ao trono da graça, este trono da graça é o trono do favor imerecido. É o trono daquele que nós não merecemos, mas por esta graça ele nos alcançou. Ele nos tirou do pecado e nos trouxe para esta vida nova. Então, neste trono de graça que nós agora estamos, nós entendemos que existe um trono, que também passará a ser um trono aonde vai julgar algumas coisas. Por isso o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. A primeira coisa que a igreja vai passar depois da glorificação e ressurreição será o tribunal de Cristo. Aonde esse tribunal não é para julgar as causas, mas sim dar recompensas. Dar recompensas. Então, abra sua Bíblia comigo em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, verso 10. 1 Coríntios capítulo 5, no verso 10. 1 Coríntios capítulo 5,
no verso 10, diz assim, perdão, irmão, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 5, verso 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, nós temos para nós uma explicação deste momento aonde a igreja passará. Paulo está ensinando a uma igreja, a igreja de Corinto. Todo o capítulo 5 de Paulo, ou o capítulo inteiro de Paulo, vai falar sobre esta brevidade da vida nesse tabernáculo, nesta vida terrestre, nesse corpo físico, aonde nós passamos um período de existência, que é este tabernáculo. Por que ele usa esta palavra tabernáculo no verso 1? Porque esta vida assemelha-se à saída do Egito em direção à terra prometida, onde eles habitavam em tendas, aonde a habitação era em tendas. Então a Bíblia vai mostrar para nós que, habitando em tendas, este povo precisaria, em tempos, desarmar a sua tenda e seguir a nuvem, ou seguir a coluna de fogo que Deus trouxe ou colocou para direcionar a nação no deserto. O que direcionava a nação no deserto, a nação de Israel no deserto, era a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Era uma nuvem que protegia eles do sol escaldante, e à noite era uma coluna de fogo para protegê-los do frio. Então, a ideia de Deus era mostrar que nesta vida tudo muda, inclusive nós, de tempos em tempos. Por quê? Porque quando Deus queria que a nação caminhasse, a nuvem se movia e a coluna de fogo se movia. Quando a nuvem e a coluna de fogo parassem, eles estabeleceriam as suas tendas naquele lugar. Agora note, quando a nuvem se movia, eles tinham que rapidamente desmontar a sua tenda e seguir a nuvem. Então Deus estava ensinando, nesta vida, a qualquer momento, nós vamos desmontar esta tenda e montar em outro lugar. Então por isso que Paulo começa mostrando para nós acerca do tabernáculo, que na realidade era uma tenda consagrada ao Senhor, feita da maneira com que Deus queria, com os utensílios santos e sagrados que estavam nela, representando Deus no meio deles. Então quando a nuvem saía, quando a coluna de fogo saía, automaticamente todos os trabalhadores levitas tinham que desmontar o tabernáculo de forma organizada e mudar de ambiente. Então Paulo, ele coloca como este tabernáculo, que é uma tenda, que contém os utensílios sagrados dentro de nós, que um dia deixará de existir aqui para mudar para um outro ambiente. Então todo o capítulo 5 de Coríntios, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós a brevidade da vida. Ele vai falar sobre esta vida terrena, que ela é passageira. Então, ele começa dizendo para nós que esta casa terrestre, ela vai ser revestida do novo ambiente. E desse novo ambiente que esta casa estará, eles tinham que entender que o curso final não era ali. O curso final era um outro ambiente. Então, quando nós olhamos para isso, Paulo, ele automaticamente mostra para nós, quando a vida nossa terminar aqui, ela vai para um outro ambiente. Só que nesse outro ambiente, é um ambiente onde nós passaremos agora como igreja
no tribunal de Cristo para receber as recompensas. Haja vista, irmão, que toda a carta de Paulo, nessa segunda carta que Paulo envia, na realidade seria essa terceira carta de Paulo, mas nós a vemos como segunda, porque uma carta de Paulo, ela não foi canonizada, ela não está junto da Bíblia Sagrada, porque foi perdida, mas tem citação dessa carta. Então, esta carta que Paulo escreve, nessa segunda carta, Paulo escreve completando a sua primeira carta, aonde Paulo, ele vai defender o seu apostolado diante da igreja que estava dividida. Então, Paulo ele vai dizer que todas as nossas obras aqui vão passar por um trono de recompensa, e tudo aquilo que nós fizermos será recompensado pelo Senhor. Então esta carta, Paulo não está tratando com o ímpio, Paulo está tratando com a igreja. Então é muito lógico nós entendermos que quando Paulo está tratando com a igreja, Paulo também mostra o destino futuro dessa igreja. Paulo também mostra que haverá recompensa de todo o trabalho que essa igreja fez. Então este é o momento em que nós temos a ideia de que quando o Senhor vier buscar os santos, entrarão todos, depois da glorificação e ressurreição, para este trono, aonde todos passarão por uma recompensa, de tudo que tiver feito. Por isso que ele vai dizer, tudo que tiver feito através desse corpo, ou bem ou mal. Aí alguém que olha e fala assim, nossa pastor, mas o mal vai estar lá também? Vai haver condenação? Haja vista que eu já até ouvi pessoas dizendo que no tribunal de Cristo serão julgados e condenados os crentes. Mas esse texto não fala disso. Este texto mostra para nós o sentido que Paulo quer empregar a esse mal. Paulo não está falando do mal que vai estar no trono de recompensa. A todos aqueles que cometeram mal haverá recompensa. Não. Paulo quer transmitir para nós que o mal é estabelecido em nós por causa do pecado. E a intenção que o mal tem em nós de fazer com que as nossas obras também sejam más. Por isso que tem na qualificação de recompensa de obra, tem lá madeira, feno e palha. Por que tem madeira, feno e palha? Porque estes três elementos são obras da carne humana. São obras que a minha carne faz. É lógico, meu corpo não faz nada, irmão, minha mão não faz nada, mas a intenção que se faz é motivada pelo pecado que habita na carne. Então é isso que Paulo está querendo traduzir. Porque olha como que Paulo vai dizer aos Romanos, Romanos capítulo 7, abra sua Bíblia, Romanos 7. Olha a explicação de Paulo a respeito desse mal, para nós não termos dúvida. Romanos capítulo 7, verso 15. Aqui ele mesmo vai dizer que este mal estava sobre este seu corpo transitório, devido a um pecado. Romanos capítulo 7, verso 15. Diz assim: porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Agora olha só, deixa eu colocar aqui algumas coisas para você pensar. Paulo não era um gentio. Paulo nunca se curvou diante de um Deus. Desde a sua meninice, conhecendo a sua biografia pelas cartas que ele deixou escrito, zeloso que ele era desde a sua meninice, Paulo nunca se curvou diante de um ídolo. Não. Idolatria?
Paulo nunca tomou um porre. Paulo nunca encheu o corote. Paulo nunca tomou rabo de galo, caipirinha, uísque. Porque ele escreve uma carta aos irmãos de Éfeso, e ele vai dizer assim: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Então denota para nós que Paulo nunca encheu a cara. Paulo nunca foi de ir atrás de prostituição. Paulo nunca frequentou prostíbulo. Por quê? Porque ele sabia que a sua prostituição o tiraria de Deus. E o que ele mais queria era estar em Deus, cumprindo preceitos da lei. Paulo nunca foi mentiroso. Paulo nunca passou cheque sem fundo. Paulo nunca comprou e deixou de pagar. Então Paulo, ele era zeloso da lei. Paulo tinha zelo da lei de tal forma que ele vai a cada dia fazer com que ele fosse subjugado a princípio da lei. Então olha só, Paulo cumpria cabalmente 613 mandamentos. Porque dos 10 mandamentos que estavam no rolo da lei, que é princípio moral para todo judeu, e que isto está acessível até mesmo a nós cristãos, os 10 mandamentos, as 10 palavras, o decálogo, as 10 palavras escritas com o dedo de Deus. Então Paulo tinha zelo dessa lei e cumpria cabalmente. Então quando Paulo vai tratar sobre lei no capítulo 7 de Romanos, Paulo ele começa dizendo: a lei não é má, a lei é boa, mas eu não conheci pecado se não fosse pela lei. Quero fazer você pensar. Se você tiver com o seu carro e você tiver a 100 por hora e a placa tiver 50 e você passar no radar, você é multado. Você infringiu uma lei. Você infringiu uma lei. Por quê? Porque tinha uma placa avisando 50 por hora, você estava 100, a lei te multou. Agora olha só, se porventura você está num lugar onde não tem placa, mas colocaram um radar, e você está 100 por hora, e está pedindo para andar 50 por hora, e o radar te multou, e não tem placa, você pode tirar foto, sinalizar, porque a lei foi falível. A lei foi implantada sem avisar que ali tinha uma placa de 50 por hora. Então, toda lei aplicada é boa. Muitas pessoas falam assim: nossa, mas por que eu tenho que andar de cinto de segurança? Ai, que negócio ficar apertando o pescoço. Simples, anda 100 e bate o carro. Anda 200 e bate o carro. A lei é boa ou ruim? A lei é boa. Então era isso que Paulo estava querendo dizer. A lei não é ruim, a lei é má, mas eu não conheço o pecado sem a lei. Eu não conheço o pecado sem a lei. Então eu passo a conhecer o pecado através da lei. Então olha só que interessante, ele está dizendo assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço todo instante. Por quê? Porque eu tenho em mim a lei do pecado e não a lei de Deus. O que está em mim é a lei do pecado. O que me consome é a lei do pecado. Por quê? Porque a lei do pecado está em mim, e a lei de Deus está escrita. Quando eu transgrido a lei, eu sei que eu estou fora. Agora olha só, como imaginar que um homem vivia pecando se nunca prostituiu, passou cheque sem fundo, deu calote, se nunca ele foi para as noitadas, encheu a cara? Como pensar? Por quê? Porque o pensamento nosso está subjugado a esta carne, e de pensar. Por isso que Jesus, olha só, a lei do Espírito em nós. Eu tenho, olha que interessante, eu tenho 3 leis a observar em todo dia. Eu tenho a lei do pecado que habita em mim,
Eu tenho a lei de Deus que me mostra e sinaliza para mim que estou falto. E eu tenho a lei do Espírito. Eu tenho a lei do pecado que habita em mim, a lei de Deus que me faz enxergar e a lei do Espírito que me conduz. Mas dentre estas três leis, a que efetua em mim é a lei do pecado. Por isso que é uma luta constante em nós mesmos. Agora olha só, de pensar alguma coisa, eu infrinjo uma lei do reino. Lembra o que Jesus disse? Jesus vai dizer assim: não ouviste o que dissestes aos antigos? Não adulterarás. Pelo lado de fora, lei. Eu sei que isso é pecado. Por quê? Porque está pelo lado de fora. E pelo lado de fora sinaliza para mim. Então olha só, se eu cometer, estou no pecado. Mas olha a lei do pensamento, que está intrínseco na lei da obra da carne do pecado. Esta lei que está em mim, ela automaticamente me faz pensar: ah, pastor, mas então não é pecado, porque o pecado é a consumação. A lei do Espírito mostra para nós que é a intenção agora, porque não estamos sozinhos, lutando contra a lei do pecado que habita em nós. Nós temos a lei do Espírito em nós, a lei da graça em nós. E nessa lei da graça há um combate dentro de nós. Por quê? Porque pecado praticar, mas Jesus disse: se você olhar e cobiçar, já adulterou no seu coração. Porque a lei que está em mim do pecado. Agora olha só, presta atenção comigo. Paulo nunca transgrediu em nada, mas Paulo matou. Quem manda matar, mata. Está entendendo? Agora olha só, quando Paulo diz isso, Paulo ele vai mostrar para nós que existe a lei de Deus, que ele sabe que é o pecado, que é o erro. Agora a lei do Espírito é forte nele, mas mesmo assim, ele cede à concupiscência dos seus pensamentos. Por isso que ele vai dizer: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero estou fazendo a todo instante, porque eu sou miserável. Quem me livrará deste corpo presente? É isso que ele está dizendo, que a nossa esperança é a ressurreição e a glorificação deste corpo matéria, que tem os seus desejos pecaminosos. Então olha só, uma pergunta: Paulo vai ser ressuscitado ou não? Paulo vai passar por aquele momento da ressurreição ou não? Lógico que vai. Você está entendendo? Porque a lei do Espírito em nós é forte. A lei do Espírito em nós é este mal que ele está dizendo. Não é o mal da consumação do pecado, é o mal da intenção do pecado. Uma coisa é você consumar, outra coisa é você ter intenção. E é isso que diante de Deus nos julga. É por isso que vivemos na graça. Agora olha só, quando Paulo entende a lei da graça, do Espírito de Deus que está nele, lutando contra a lei da carne caída, que é um embate constante, Paulo se apoiava na graça e não na lei. Por quê? Porque a lei manda matar, e a graça nos dá acesso a Deus, a oportunidade de não morrer. Agora olha só, irmãos, da intenção e não consumação. Porque existe muita pessoa que vive pecando e fala assim: eu peco e peço perdão. Perdão, Deus, perdão, Deus. Não é isso. O que nós estamos falando é sobre a intenção do pecado. Agora olha só, eu vou fazer você ficar mais atencioso ainda, que é o que o Espírito de Deus a cada dia nos faz enxergar. Olha só, quando Paulo está tratando sobre a recompensa no trono de Cristo,
Paulo não está falando apenas sobre a intenção do pecado. Paulo está dizendo assim: qual é a intenção com que eu trabalho no reino? Qual é a intenção com que eu executo algo no reino? Para que haja recompensa. É aqui que Paulo está dizendo. Presta atenção. Se o problema é a intenção e o mal está na intenção e não na consumação, ninguém seria recompensado pelas obras. Sim ou não? Por isso é graça. Ninguém aqui vive num pecado deliberado, mas todo mundo vive num pecado de intenção, que é aí que vem a vigilância para não consumação. Quem nós alimentamos mais é que vence em nós. Amém? Agora olha só, tem uma coisa muito perigosa quando nós falamos sobre o tribunal de Cristo. Por quê? Porque Paulo vai falar sobre tribunal com os irmãos de Corinto. Os irmãos de Corinto era a igreja que mais obras fazia no reino. Nós podemos ver, nenhum dom faltava, e de todos os dons que a igreja tinha havia um fervor espiritual. De todos os dons que a igreja tinha, todos os dons, Paulo vai atrelar ao sentimento de soberba. Por isso que ele vai falar do trono, do trono de Cristo, ou seja, do tribunal de Cristo. Ele vai falar sobre isso por quê? Porque existem muitas pessoas que fazem obras, mas são obras más. Não são obras de pecado, são obras de soberba, de arrogância, de prepotência. Por isso que naquele grande dia da recompensa que há de vir, não vai haver condenação, porque fez para o reino. Lembra o que Jesus disse ao seu discípulo que chegou diante dele, falando assim: olha, Jesus, estão lá batizando mais discípulos do que você. Estão lá batizando mais do que você. O que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer assim: olha, se eles estão fazendo, deixa fazer, porque quem não é contra nós, é por nós. Agora olha só, qual é a intenção de se fazer? Este é o problema. É aqui que nós podemos colocar que haverá recompensa das coisas boas e das coisas más, e não de pecado consumado. Amém? Está entendido? Está desmistificado na mente o porquê é que Paulo colocou: será recompensado bem e mal? Se o mal, como nós entendemos, de pecado consumado, chegar no trono do Cordeiro de Deus, está contaminado. Está entendendo? Por quê? Porque tem que condenar. Haverá condenação. Por isso da intenção. Então olha só, quando ele começa a dizer para nós a respeito deste lugar, Cristo é o galardoador de cada obra. Olha o que Jesus vai dizer para nós, Apocalipse 22, esse que faz alusão para nós a isso que eu estou dizendo. Apocalipse 22, verso 12. Diz assim: verso 12. Qual verso eu disse? Vocês estão percebendo que nem nós temos convicção? Olha só, eu fiz isso como pegadinha, de dizer o versículo e confirmar com vocês. Nós precisamos ter convicções daquilo que nós estamos ouvindo. Amém? Senão nós muito facilmente somos enganados. Amém? Que verso eu disse? 12. Olha só, diz assim: eis que cedo venho. Quem está dizendo? Quem é que está dizendo? Jesus. Amém? Eis que cedo vem. Acorda aí, desperta, tu que dormes. Quem é que está dizendo? Jesus.
Amém? Ó, então ele está dizendo assim: eis que cedo venho. Aí ele vai dizer: e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Olha que interessante, não ficaria vazio se ele não discriminasse qual obra? Não, pastor, mas aqui não está discriminado. Olha o verso 11. Olha o verso 11. O que diz o verso 11? Olha só, qual recompensa Jesus vai galardoar? Obra de justiça. Haverá um galardão para a obra de justiça. Por isso que ele disse: eu venho cedo e venho sem demora. Guarda o que vocês têm, guarde firmemente. Apocalipse 3, para que ninguém roube a tua coroa. Agora o que ele vai dizer: eis que venho cedo e o meu galardão está comigo. Ou seja, haverá recompensa. Recompensa quando? Naquele grande dia, quando todos entrarem no tribunal, ele haverá de recompensar. Porque houve um esforço. Houve um esforço. Sim ou não? Agora olha só, quando nós olhamos em 1 Coríntios capítulo 3, olha o que ele vai dizer. Se haverá recompensa, ele vai dizer para nós no verso 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Jesus Cristo. Quem pratica a justiça está fundamentado em quem? Jesus. Quem pratica a justiça está fundamentado em Jesus. Por isso que Paulo está dizendo: ninguém pode colocar outro fundamento. Ou seja, o Cristo nos ensinou qual é a maneira que nós vamos seguir, como nós vamos viver, como nós vamos nos comportar, como nós vamos estar, aguardando a sua volta. Por quê? Porque Ele é o nosso fundamento. Ou seja, um edifício construído. Paulo vai assemelhar-se à nossa carreira cristã. Ele vai assemelhar à nossa vida diária. Então, Cristo é o fundamento. Aí começa a ser edificado o edifício. Nessa edificação do edifício, o apóstolo Paulo, ele começa agora a trazer luz na nossa mente do quê? De que tudo aquilo que nós fazemos para a edificação deste edifício, que você é uma pedra do edifício. Nós somos uma pedra do edifício, irmão. O lugar melhor de Deus para nos edificar é nesse ambiente que nós estamos, que é o ambiente igreja, que é o ambiente comunidade, que é este ambiente que nós estamos. Então olha só, você é uma pedra, eu sou uma pedra, e nós vamos edificando em Cristo, nas boas obras, neste ambiente que nós estamos. Agora, haverá uma recompensa para aquele que está sendo edificado em Cristo. Haverá uma recompensa. Como que pode alguém receber recompensa? É isso que eu acho maravilhoso a graça. Madeira, feno e palha. São 3 atributos de coisas falíveis. E que está atribuída a maneira com que eu edifico nesse fundamento. Que é o que Paulo está falando para nós, daquele grande dia que receberemos a recompensa. Então ele começa a dizer para nós que dentro deste edifício em construção, nós vamos construindo a nossa fé, solidificando a nossa fé, fazendo obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazer as obras. Agora olha só o que ele vai dizer. A obra, verso 13, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um.
Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então haverá recompensa, como também não haverá recompensa. Agora, a madeira, o feno e a palha. A madeira queima, o feno queima e a palha queima. A madeira mostra para nós as obras infrutíferas. O feno, até porque o feno em si, ele é um capim cortado, e desse capim cortado, ele seca. Então fala das obras que foram cortadas, porque o fundamento não era a integridade do coração para a glória de Deus. Foi cortado. A palha mostra para nós o monturo de palha. Ou seja, um montante. Se você juntar um monte de folha seca, você vai ter um monte. Mas se você apertar, cabe dentro de uma sacolinha. Então fala de quantidade. Agora, uma vez nós sendo salvos pela graça, como é que isso aí foi aparecer? Uma vez nós sendo salvos pelo Senhor em obra de justiça, edificado, por que é que isso está aí? O mal que nós dissemos, que está impregnado em nós. Nós não queremos fazer, mas isso está impregnado em nós. Está impregnado na nossa raça humana. Está impregnado nas nossas vidas. Amém? É por isso que nós conseguimos ver, irmãos, nos dias de hoje, quanta coisa nós estamos vendo. E não estamos vendo no ímpio, estamos vendo no nosso meio. Quando eu falo nosso meio, não é na igreja local, amém? Por isso, em nome do Senhor Jesus, edifique no Senhor a sua fé, que as tuas obras sejam obras de ouro, prata e pedras preciosas, em nome de Jesus, porque haverá recompensa. Se você estiver anotando, anote aí. Haverá recompensa pela piedade e conduta semelhantes à de Deus. Lucas 6,35. Amai os vossos inimigos, fazei o bem. Haverá recompensa para a devoção secreta. Mateus capítulo 6, verso 6. Haverá recompensa para a nossa atitude de coração. Lucas 6,37. Haverá recompensa para o nosso serviço. Mateus capítulo 10, verso 42. Quando nós falamos sobre recompensa, a Bíblia mostra para nós que nós receberemos uma coroa. Coroa fala de recompensa. Um rei vestindo a sua coroa mostra para ele o lugar que ele está ocupando de autoridade. Nós também receberemos coroas naquele grande dia. A Bíblia mostra para nós, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19, coroa de alegria. Quem é que vai receber a coroa de alegria? A coroa de alegria será concedida aos ganhadores de alma. Olha o que diz o texto de Tessalonicenses, verso 2, 19. Diz assim: Primeiro Tessalonicenses capítulo 2, verso 19. Diz assim: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Coroa de glória será a coroa daqueles que ganham almas para o Senhor. Aleluia. Coroa de vida, Tiago capítulo 1, verso 12 e Apocalipse 2, verso 10. Está vinculada às tribulações. Então aqueles que suportam as tribulações receberão a coroa da vida. Aleluia. Nós temos também a coroa incorruptível, que será concedida àqueles que vivem uma vida na abnegação.
negando os pecados e vivendo para Deus, receberá a coroa incorruptível. Coroa de glória será concedida aos pastores que desempenharem bem seus ministérios. 1 Pedro capítulo 5, verso 2 ao 4. Coroa de justiça, 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Receberão esta coroa aqueles cujas vidas foram entregues inteiramente em prol do reino de Deus. Então, nesse grande dia, receberão os galardões em forma de coroa, prêmio. Aqueles que fizeram obras, como que passando pelo fogo, o ouro, a prata e pedras preciosas, serão provadas pelo fogo, a intenção com que eu fiz estas obras, a intenção destas obras receberá a recompensa. Passando este período, este momento onde passará pelo tribunal de Cristo, nós entraremos na tão esperada bodas do Cordeiro, festa das bodas do Cordeiro. Agora, isso eu quero que você anote em nome de Jesus. Abra sua Bíblia que nós vamos ficar nesse texto, Apocalipse 19, verso 7. Apocalipse capítulo 19, verso 7. O início das bodas do Cordeiro será com abertura de louvor e festa. Aleluia. O início, quando passar a entrega dos galardões pelas obras que foram feitas no reino, e assim todos condecorados com o galardão, vai dar-se início àquele grande momento, aonde todos, nesta grande ceia de bodas do Cordeiro, fala festa de casamento, do Cordeiro de Deus, aleluia. O verso 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, aleluia. Vamos ver o verso, olha o verso 6, está dizendo assim: João estava naquele momento no céu, aí ele diz assim: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, aleluia, aleluia, aleluia. Aí alguém diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, aleluia. Então as bodas do Cordeiro vai dar início, irmão, numa grande festa, uma grande festa. Bendita esperança. Aí o verso 8 está dizendo assim, que a esposa já está preparada, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Oh meu Deus, aleluia, glória a Deus. Vale a pena nós sermos fiéis, irmãos. Vale a pena por amor a Cristo. Aleluia, por este momento. Naquele momento onde a ceia está preparada, olha o que Jesus vai dizer, não precisa nem abrir que eu vou ler aqui. Lucas capítulo 12, verso 37. É Cristo quem vai servir a mesa. Lucas capítulo 12, verso 37, está dizendo assim: em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá.
Jesus está ansioso por este momento, pode dizer nesse bom sentido da palavra ansiedade, que é esse momento da espera, porque Jesus ele disse assim aos seus discípulos quando estava naquela mesa da ceia. Jesus está dizendo assim: olha, esta aqui é a minha última ceia, até a ceia naquele grande dia. Jesus está ansioso por esta ceia. Ele aguarda por esta ceia. Aleluia. Ele aguarda por esta ceia de festa das bodas do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Olha quem vai estar nessa festa. Olha quem que vai estar nessa festa maravilhosa. Vai ter alguns convidados importantes. Quem é, pastor? Somente os santos do Antigo Testamento. Mateus 8,11 diz assim, 8,11: mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aleluia. Vale a pena, irmãos, nós estarmos buscando o Senhor, na vida com o Senhor. Vale a pena. Vale a pena negar a si mesmo. Vale a pena. Vale a pena lutar pela fé. Vale a pena. Aleluia. Porque olha só, irmãos, depois que findar esse período de 7, a Bíblia diz, olha o que o texto vai dizer para nós, de Apocalipse 19. Nossa, pastor, é de lá para cá, daqui para lá, é Bíblia, irmão, não tem jeito, é palavra. 19:11 diz assim: depois que terminar esse período de 7, termina-se as bodas do Cordeiro. A igreja que ressuscitou e foi glorificada, que passará por este período, vai voltar novamente. Por isso que o céu não é morada eterna. Não é morada eterna. Este é o momento onde Deus vai livrar a sua igreja da ira do Cordeiro de Deus, que já está sendo derramado sobre a terra. Neste período em que a igreja está lá, a ira de Deus está estabelecida aqui na terra. Agora olha só, quando terminar esta festa, verso 11 do capítulo 19. E vi o céu aberto, eis o cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos, olha só, e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, e a ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pastor, que momento é esse? É o momento que finda o período da grande tribulação, e Jesus vem pelejar a favor de Israel. Então a semana que vem nós vamos mostrar o que vai acontecer nesse mundo, nesse período em que a igreja esteve passando pelo período do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Aqui esse mundo, tragédias e desgraças. Israel vai estar entrincheirado e Cristo vai vir pelejar ao favor de Israel juntamente com a igreja. Amém? Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você aguarde a vinda do Senhor
fielmente, fortemente, não negando a sua fé, mas permanecendo no Senhor, porque tudo o que está escrito vai acontecer. Amém?